gente falar do processo de construção da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, a gente contar um pouco da história do próprio Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque e aí a gente faz um marco em 86, que aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, marco para a criação do Sistema Único, e nela já aparece o desejo popular da inclusão em algum sistema de saúde de homeopatia, acupuntura e fitoterapia. Depois disso, segue ainda um movimento da comunidade, da sociedade organizada, para que os órgãos públicos se sensibilizassem com essa inclusão. E, na verdade, em 1999, houve uma primeira sensibilização do Ministério da Saúde, quando é reconhecido e incluído na sua tabela de procedimentos, ou seja, se pagaria por consultas médicas especializadas em 2 áreas que dizem respeito às práticas integrativas, em homeopatia e acupuntura. Mas não havia ainda nenhum ordenamento nacional para como essas outras racionalidades médicas poderiam estar incluídas no Sistema Único. Os anos se passam e somente em 2003, com a assunção do governo do presidente Lula, as sociedades entendem que é uma outra oportunidade de levar novamente o pleito à gestão federal e trazem ao Ministério da Saúde o desejo de ver a prática das sociedades, quer de acupuntura, de homeopatia, de fitoterapia e da medicina antroposófica, incluídas formalmente no Sistema Único de Saúde, que então estava recém-nascido. Muito bem, naquele momento foi tomada a decisão política de construção da política nacional, em 2003, em setembro de 2003. Então, naquele momento, foram constituídos alguns grupos de trabalho para a elaboração da política nacional. E, coincidentemente, os grupos já estavam, as pessoas que coordenavam os grupos já estavam incluídas no Ministério da Saúde. E onde elas estavam? No Departamento de Atenção Básica. Então, esta política nacional nasce na atenção básica, lugar mais propício não haveria, pois é o primeiro ponto de contato do indivíduo com o sistema de saúde e o de maior capilaridade no sistema. Muito bem. Nós tivemos a época, nós estávamos incluídos, porque eu, à época, coordenei o grupo de medicina chinesa e acupuntura, e junto com Tatiana Sampaio, nós estávamos incluídas na coordenação de gestão da atenção básica no próprio departamento de atenção básica, sob a batuta de Socorro Matos, que no interno do DAB coordenou brilhantemente esse processo e essa etapa. Mas essa política envolve uma outra secretaria e um recurso terapêutico. E aí a gente tem que parar um pouco a história para contar um pouco qual foi a nossa decisão e como isso aconteceu. À época, as sociedades que procuraram o Ministério da Saúde foram a de homeopatia, a de acupuntura, a de medicina antroposófica e a de fitoterapia. As 3 primeiras são com ancoragem clássica já explícita. A de fitoterapia, um recurso terapêutico, e nós já tínhamos um movimento de fitoterapia dentro do Ministério da Saúde desde 2002, que estava ancorado no Departamento de Assistência Farmacêutica. Então ela nasce com 3 subgrupos na atenção básica e 1 na assistência farmacêutica. E, portanto, era uma política que envolvia mais de uma secretaria do Ministério da Saúde. Então, ela teve a coordenação geral de doutora Márcia Amaral, que hoje é a secretária executiva do Ministério da Saúde. E que foram pessoas centrais que nos apoiaram muito, porque nós abrimos uma conversa completamente contra-hegemônica no interior do Ministério da Saúde. Enquanto o Ministério falava de procedimentos e transplantes, nós falávamos de agulhamento, de medicamento homeopático, de euritmia, que é uma técnica corporal da medicina antroposófica. Enfim,
Nós começamos o trabalho em 2003 mesmo, já com os subgrupos, elaboramos como são racionalidades muito distintas e nós tínhamos a decisão que todas iriam, né, compor uma única política nacional, nós tínhamos que ter um fio condutor. Então foi elaborado um plano de ação para que os subgrupos seguissem e que ao final nós pudéssemos, né, juntar tudo numa política nacional sem que com isso construíssemos um monstrinho. E foi assim que fizemos. Esta política foi finalizada a sua parte de concepção e elaboração em 2005, e aí nós começamos todo o processo de legitimação do texto teórico nas instâncias do Sistema Único de Saúde. Nós passamos pela Comissão Intergestores Tripartite, e aí uma ressalva, porque à época houve aprovação da política na Comissão Intergestores Tripartite com uma ressalva, que essa política não teria um recurso financeiro indutor, o que poderia ser um desastre para uma política nacional recém-nascida, num movimento todo acostumado ao Ministério da Saúde financiando as suas políticas com recurso indutor. À época, nós entendemos que era possível nós darmos esse passo sem o recurso. E acho que nós acertamos, porque mesmo sem o recurso, ela se mostrou muito exitosa, e eu já vou entrar nisso daqui um pouquinho. Aí, depois da tripartite, nós precisamos passar, como toda política deve passar, pelo Conselho Nacional de Saúde. E aí nós tivemos os primeiros questionamentos à política nacional. Um primeiro movimento foi em relação à multiprofissionalidade da acupuntura, porque até então o Ministério da Saúde havia apenas trabalhado com a categoria médica. E nesse momento o Conselho Nacional questiona o Ministério, que entende o equívoco cometido até então e abre a possibilidade, até porque não é o Ministério da Saúde quem regula o exercício profissional, e sim as próprias categorias. Então não caberia ao Ministério abrir ou fechar o exercício de uma ou outra prática a qualquer categoria. E então nós tivemos essa primeira mudança no Conselho Nacional de Saúde. A segunda mudança foi o próprio nome da política. E aí é um passeio histórico que a gente está, né, fazendo, é importante. Ela tinha um nome anterior de Medicina Natural e Práticas Integrativas e Complementares. E, na verdade, no debate com o Conselho Nacional, o nome ficou muito mais apropriado. São práticas que integram e complementam as ações já existentes no âmbito do Sistema Único de Saúde. E o último presente do Conselho foi o termalismo. Por quê? Porque no Conselho Nacional, naquele momento, estava acabando de sair o relatório do Grupo das Águas, que foi um grande momento, capitaneado pela Saúde, de encontro de mais de 11 ministérios para discutir as águas do nosso país. E claro, as águas termais têm um efeito terapêutico e benéfico à saúde, então, portanto, não tinha sentido isso está sendo debatido no âmbito do Conselho Nacional sem que entrasse no conjunto das práticas o termalismo social. Naquele contexto e no momento, em 2006, a gente vivia um contexto histórico muito favorável. O Ministério da Saúde havia passado por uma mudança da gestão em julho de 2005 e houve uma decisão política de elaboração de algumas políticas que faltavam, de fato, para o ordenamento nacional, como a Política Nacional de Atenção Básica e a Política de Promoção da Saúde. Então, a de práticas nasce nesse contexto. As três nasceram juntas, as três estão publicadas, duas delas em março de 2006, a de Promoção da Saúde e a de Atenção Básica, a primeira versão, e a de práticas então, publicada dia 3 de maio de 2006. Marco para as
racionalidades no país. A política nacional só consolida experiências isoladas que já vinham acontecendo mesmo antes de existir o Sistema Único de Saúde. E para isso o Ministério fez um diagnóstico nacional, onde encontrou já a existência de quer homeopatia, quer acupuntura em diversos municípios brasileiros. Então, como incluir foi uma preocupação desse grupo gestor, e nós tivemos um capítulo que chama Implementação das nossas diretrizes para a facilitação dos gestores junto aos seus técnicos. O campo das plantas medicinais é um campo bastante vasto que transcende a área da saúde. Então, portanto, a política, o campo das plantas nasce antes, e tão importante é para o nosso país que, ao finalizarmos a construção da política de práticas integrativas, nós tínhamos duas. Junto com ela, e um mês e meio depois, foi lançada e editada a Política Nacional de Plantas Medicinais e de Fitoterápicos, que para o nosso país envolveu 11 ministérios e que passou a ser escrita a partir de um decreto presidencial. Vocês vão ter oportunidade de conhecer isso mais adiante. E aí uma outra pausa para explicar qual foi o critério teórico e que foi usado para a inclusão das práticas. O que nós incluiríamos? Tudo era alternativo, tudo poderia entrar ou não na política nacional, mas nós entendemos à época que nós deveríamos ter uma ancoragem conceitual para isso. E buscamos aqui mesmo no país, não fomos buscar no exterior não. E nossa grande mentora intelectual foi a professora Amadel Luz, com o seu trabalho de mestrado, doutorado, e com toda a sua vida acadêmica dedicada ao estudo das racionalidades médicas, conceito alcunhado por ela própria e que define muito bem o campo que nós estamos trabalhando, que define que são racionalidades com morfologia própria, com cosmovisão própria, com sistema de diagnose próprio, com sistema terapêutico próprio. Isso diferencia uma racionalidade de uma outra. Então, por exemplo, a alopatia, a biomedicina, ela é uma racionalidade médica, assim como a homeopatia também é uma racionalidade médica. A homeopatia é uma racionalidade médica que não tem a ver com a medicina, e sim com o conceito alcunhado por professora Amadel Luz. A medicina tradicional chinesa é uma racionalidade médica, a medicina antroposófica também. E como recursos terapêuticos, nós temos na Política Nacional de Práticas Integrativas o uso das plantas medicinais em todas as suas formas e o uso das águas termais. A política, à época, ela contemplava uma série de âmbitos necessários, desde diretrizes assistenciais até mesmo as responsabilidades por esfera de gestão.